Então, ressurreição da filha de Jairo. No nosso texto evangélico, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, vai dos versículos 22 a 24 e 35 a 42, essa passagem. Então, ele diz assim: Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Igual Lázaro, você lembra que estava também uma grande multidão? Exatamente. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E, entretanto, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A mesma coisa que Jesus respondeu a Marta e Maria. Isso aí. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então, para começar aqui a olhar esse texto, mais uma vez a gente vê o movimento de humildade, né, que Jairo teve, mesmo sendo um doutor da lei, um dos maiores, né, um dos principais da sinagoga, como o próprio texto diz, teve a humildade de ir procurar Jesus e interceder junto a Jesus pela filha, né? Porque fazendo isso, né, Marcelo, a gente sabe que ele foi contra a todo aquele processo que estava ocorrendo ali entre os grandes dentro da sinagoga, porque Jesus estava indo contra uma série de leis mosaicas, contra uma série de... Contra as leis nem tanto, mas porque o próprio Jesus disse que não veio derrogar a lei, mas contra os rituais, né? Contra os entendimento. Exatamente. Então, para começar, esse texto já impacta a gente essa questão de buscar dentro de si a humildade, né, que Jairo buscou, como Nicodemos, né, como alguns outros, de ir procurar Jesus, mesmo indo contra os seus pares, né? É interessante, Renata, que hoje deu para estudar os slides, né? Então eu só vou falar uma coisa que no outro slide não aparece, mas essa escolha que Jesus fazia quando ia fazer algum trabalho espiritual. Marcelo, trabalho é igual a gente, é um trabalho espiritual, um passe. Quando ele subiu ao monte, né? Era trabalhos espirituais, né? Sim. Ele aqui escolhe Pedro, Tiago e João, né?
E é interessante que, numa das passagens de Jesus, Jesus vai falar aos apóstolos que eles podiam curar também, que eles tinham esse poder. Tanto, Renata, você se lembra uma passagem que Jesus ele faz uma indagação aos apóstolos, dizendo por que não tirais o diabo, né? Do corpo daquela pessoa. Quer dizer, Jesus faz uma pergunta dizendo, você podia, né? Então, só para a gente entender que ele levava, né, essa parte educativa, né, essa parte de, de, de fé, né, para os apóstolos também continuarem a fazendo o serviço. E é verdade, tanto quando ele se foi, os apóstolos continuaram a curar. E está no Velho Evangelho, no Velho Evangelho, né? No Velho, né? Que fala, né? No Velho Evangelho, no Velho Testamento, que Pedro ele tinha uma força tão grande de cura que as pessoas deitavam nas calçadas, em macas ou não, quando ele passava, porque a sombra dele as curava. Você vê como que é interessante. Lá no Velho botava não o magnetismo, o fluido, mas botava assim, a sombra dele, quando passava, curava, né? Então, só queria colocar isso para a gente deixar o texto assim mais elaborado, né? Pois é. Vamos lá. Interpretando o texto, o fato de um dos dirigentes da sinagoga ter procurado Jesus para ressuscitar, entre aspas, a sua filha, não deve surpreender, uma vez que, ainda que os judeus não aceitassem os ensinamentos cristãos, se curvavam à superioridade moral e espiritual de Jesus. Dessa forma, o mestre estava sempre rodeado de uma grande multidão que o apertava. Outro ponto que chama atenção é que Jairo não via a filha como morta, mas como moribunda. Daí a atitude humilde de prostrar-se aos pés de Jesus e suplicar-lhe auxílio, pedindo-lhe para impor as mãos sobre a filha e fazê-la retornar à vida. A menina realmente não estava desencarnada, como se constatou mais tarde. Entretanto, as ligações perispirituais com o corpo físico deviam estar muito enfraquecidas. A gente sabe, né, Marcelo, que o perispírito é ligado ao corpo por vários laços, né? Vários fios fluídicos que nos ligam ponto a ponto com o nosso corpo, né? Ligam o nosso corpo espiritual com o nosso corpo físico. E nesse meio do caminho aí, nós temos um corpo fluídico, que não é o perispírito, que é o duplo etérico, que fica normalmente resguardando as energias do corpo quando o espírito, por exemplo, está em desdobramento. Então, se ela já estava bem enfraquecida, ela devia estar há bastante tempo doente e, muito provavelmente, esse duplo etérico estava enfraquecido, não estava mais conseguindo resguardar as energias do corpo, né? Porque o nosso corpo ele recebe uma dose de fluido energético para nos manter ao longo da nossa vida, que é o fluido vital. E aí, se esse duplo etérico se enfraquece por conta de uma doença muito grave, de uma má alimentação, né? Se ela estava muito tempo doente, muito provavelmente não estava se alimentando mais tão bem. Isso tudo vai enfraquecendo essas energias e o duplo etérico não consegue mais segurá-las no corpo. Então, pode parecer estranho, mas quando a gente fala que a doença, a gente precisa se cuidar, precisa fazer muito repouso, precisa se alimentar muito bem e tudo mais, é por conta dessas coisas, né? E Jairo teve essa fé.
de não ver a filha como morta, mas ele sabia que ela estava muito enferma, né? E buscar o mestre, mesmo, foi o que eu falei no início do texto, mesmo sabendo que depois dessa atitude ele seria recriminado pelos mais ortodoxos, né? Pelos mais rígidos. Fala, Marcelo. O que eu queria colocar, assim, o início do estudo, quando a gente estuda sobre o perispírito, sobre fluido, a gente sabe o quê? Que aonde, se houver fluido vital, o corpo está vivo. O desdobramento é isso. Nós temos o fluido vital, eu me desdobro, meu corpo continua vivo pelo fluido. Quando esse fluido acaba, acabou a vida e a alma se separa do corpo físico, né? Sim. Então é muito interessante, porque como Lázaro, né, Jesus conhecendo, lógico, essas leis naturais, essas leis universais do Pai, né, ele comenta duas vezes, ela não está morta, essa doença, para o Lázaro foi, essa doença não é para matar, né? Porque ele sabia que, de alguma forma, existia ali um fluido vital. E é interessante que eu vendo o Chico essa semana, o Chico falando sobre a morte, ele coloca, né? Para que ter medo da morte, né? A tempestividade que a gente passa, né? Mas nós treinamos a morrer toda noite, Renato. Quando a gente faz o desdobramento. E aí a gente volta. E essa volta é a verdadeira ressurreição. É porque nós voltamos no nosso próprio corpo. Coisa que depois da morte é reencarnação. Né? Não pode ser ressuscitar, porque o ressuscitar é você ter o mesmo corpo. Eu gostei dessa frase do Chico, né? Quando ele fala, nós treinamos para a morte toda noite, e principalmente quando ele falou exatamente isso, nós ressuscitamos todo dia para uma vida nova. Né? Então, eu achei interessante colocar aqui. Agora vem uma pergunta. Se esse fluido vital tivesse se cessado, Geisa, Tony, Thelma, Jesus poderia dar vida novamente a esse corpo? Não, porque ele quebraria uma lei. Vocês estão vendo qual é o limite das leis? Nem um espírito superior ele tem permissão para que depois que o corpo, o fluido vital se cessa e a alma se separa do corpo, ninguém tem permissão de fazer o quê? De voltar com a alma para o corpo que já está morto. Sim, isso aí. Então, essa pergunta ficou na minha cabeça e eu consigo hoje responder, né? Ninguém, depois que você morre, né? Tem o poder de fato de ressuscitar. Sim, sim. Porque o corpo ele tem essa reserva. E aí, se você tem uma morte prematura para sua encarnação, por exemplo, tentou suicídio e conseguiu, teve êxito, esse fluido vai se dissolvendo aos poucos e muitas das vezes o espírito não consegue se desprender dele tão rápido. Ele fica ali até que esse fluido se exaura. Tirando isso, a menina tinha 12 anos, né? Estava ali no todo o vigor da vida. Só que estava com uma doença muito grave, né? Provavelmente muito debilitante, para ela chegar nesse ponto de que as pessoas acharam que ela tinha morrido. Renata, então, vamos tentar entender o que aconteceu. Fala. Só para finalizar o outro slide, haviam tantos enterros que se cometia esse erro, é lógico naquela época, hoje não, né? Hoje o médico testa teu impulso cerebral, né? Que se você for em cemitérios muito antigos, principalmente na Europa, você ainda vai encontrar um sino
do lado do túmulo, é lógico que com a correntinha não encontra mais, que já enferrujou, né? Mas era colocado dentro do caixão para que você, se houvesse alguma... Tanto que o padre Fábio de Mello ele tem horror a ser enterrado vivo. Tanto que ele, para a Gabi, ele falou que quando ele for enterrado, ele quer que coloque um celular dentro do caixão dele, tá? Só para você ver como mas, isso não olha, você está falando que de antigamente, mas não ainda se comete, pelo visto, ainda se comete alguns erros desse, muito raros, lógico. Aos mas 40, ainda se comete, porque com aquele artista. Não sei quem, Cardoso, né? Isso. Mas isso foi o quê? Década de 60, né? 50, 60, por aí. 70. Por aí, né? Até a novela. Mas essa semana eu estava até comentando com a minha turma, semana passada, que há um mês e pouco, no mês passado, eu vi na internet uma notícia dessa, que eles estavam no velório de uma senhora e no meio do velório ela levantou. Então, assim, displicência médica de quem atestou de fato que ela tinha ido a óbito, isso lógico foi uma displicência, porque hoje em dia nós temos todos os recursos para que isso não aconteça mais. Mas não sabemos qual o histórico, né, da causa ali, da situação. A cidade, de repente... A cidade, pois mas... né? Alguma coisa que pudesse. Sérgio Exatamente. Cardoso. Isso aí, então. Sérgio Cardoso. Mas hoje em dia não tem mais essa possibilidade, a não ser que em lugares muito precários, porque temos todos os aparelhos e todos os meios para testar esse desencarne, sem dúvidas, né? Então, vamos continuar nosso texto aqui. A filha de Jairo estava reencarnada há 12 anos, mas por um motivo não indicado no texto, que o texto não diz o que ela sofria, né? Entrou num estado de morte aparente. Por desconhecer esse estado, lamentáveis equívocos de sepultar pessoas vivas aconteceram no passado. Em consequência, ao fazer uma exumação, encontrava-se o cadáver em posição diferente da qual foi sepultado. Felizmente, tal fato é raro nos dias atuais, considerando o progresso médico de comprovação da morte. A ressurreição da filha de Jairo pode ser catalogada como fenômeno de quase-morte, estado comatoso ou de catalepsia, que também pode ter sido um estado comatoso. Hoje em dia, já se sabe e muito se tenta conscientizar as equipes que trabalham em UTIs, porque já se sabe que uma grande parte dos pacientes que está ali muitas vezes em coma está presente em espírito ali e está sentindo os estímulos que eles dão, muitas vezes espetadas, beliscões, coisas desse tipo, para ver se o corpo tem reação. E anteriormente, na cabeça desses profissionais, eles achavam que, pelo corpo estar em coma, a pessoa não estava sentindo nada, mas sente. E quando muitos dos pacientes começaram a voltar do coma e relatar que sentiam dor quando eram beliscados, que sentiam, né, as espetadas, que muitos ouviam o que eles falavam, as conversas, muitas vezes desrespeitosas, né? Porque você está num ambiente de trabalho ali, às vezes surgem conversas desrespeitosas. Então, hoje em dia se tem todo um trabalho maior de conscientização desses profissionais que trabalham em UTI por conta disso.
porque já se tem noção de que, muitas vezes, o paciente que está ali em estado comatoso é como se ele estivesse sofrendo uma paralisia do sono. O espírito está ali, sentindo o corpo, mas não consegue falar, não consegue abrir o olho, não consegue comandar o corpo dele. Uma grande parte desses pacientes estão nesse estado, né? E pode é muito possível que possa ter sido um caso desses, o caso da filha de Jairo. Renata, eu só vou fazer uma leitura rápida aqui na pergunta 423, para que a gente ratifique o que o Livro dos Espíritos está colocando e o que nós estamos dizendo. Aí ele coloca aqui: na letargia e na catalepsia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências na morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, catalepsia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como a crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por meio da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então, enquanto Schumacher, por exemplo, ele está com um monte de máquina, mas ele continua com um fluido vital abastecendo ele ainda. Isso aí. Entendeu, Renata? Não é a questão da máquina, porque isso é material. Não, a questão material. É espiritual, entendeu? Que tem que ser levado em conta também. Isso aí. Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do coma, né? Ocorre um estado de inconsciência similar ao sono profundo, do qual não se consegue despertar o indivíduo. Infecções, traumatismos, distúrbios metabólicos são alguns dos exemplos de agentes indutores do coma. E a gente sabe hoje em dia que tem muitos casos de acidentes, traumatismos, que os próprios médicos recorrem ao recurso do coma induzido, né? Que é a partir de medicamento. E a catalepsia, que é uma condição na qual o doente entra numa espécie de transe. Não consegue reagir ou fornecer resposta aos estímulos externos, mas as conversas são ouvidas. Por isso que eu falei da questão da conscientização das equipes médicas. A catalepsia pode ser induzida por substâncias psicoativas ou por grave distúrbio psíquico. Então, você vê que, a gente vê aqui, né, Marcelo, que a catalepsia pode vir a partir de um trauma sofrido, né, alguma coisa que atinge profundamente o psicológico da pessoa também, né? Esse primeiro... Não, volta. Esse primeiro parágrafo é interessante, que ele coloca aí que é similar ao sono profundo. A gente já estudou que tem dois tipos de sono, que um é mais profundo ainda que o outro, né? Sim. É exatamente o sonambulismo e o estado de êxtase. O estado de êxtase é quando você parece que já está no mundo espiritual e não vai voltar, né? Mas você tem que voltar. Mas isso é interessante, que a gente também passa toda a noite por isso. Ao afastarmos do nosso corpo físico e buscar outras moradas da casa do meu pai, ou então ficar até no próprio quarto, né? Como André Luiz vai colocar, sentado na cama, por exemplo, né? Mas o interessante disso daí é que eu tenho um exemplo. Vocês já tiveram, quando estava dormindo, uma sensação que você quer voltar para o corpo e não consegue?
Alguém já Você passou quer por isso? chamar, ou quando você está num estado de pesadelo, que você quer chamar uma ajuda e não consegue? Você não, às vezes eu quero voltar e eu não consigo. Eu estou vendo com o olho da alma, mas eu não consigo ver com o olho do corpo, né? Isso Então aí. eu acho bacana quando o Chico colocou que a gente treina para a morte todo dia, né? São esses estados que a gente tem que nós podemos realmente estar assim numa condição de morto. É lógico que não, né? Mas esse contato do corpo espiritual e do corpo físico que está deitado na cama, ele tem essa distância, né? Ele tem um tempo, né? Um tempo e espaço. A Às vezes Geisa acabou. colocou que tem isso é o que eu falei que se chama paralisia do sono, Geisa, quando a gente tem essa coisa de não conseguir se mover e está se vendo e está precisando de ajuda para acordar por algum motivo e não consegue pedir essa ajuda. E a Thelma, né, tinha confirmado aqui o nome do artista que foi, quando foi exumado, estava de bruços no caixão e parte de cima do caixão estava toda arranhada, né, o Sérgio Cardoso. Continuando aqui, não podemos ignorar o ensinamento moral dessa cura de Jesus, né? Jesus acalma e estimula a fé nos aflitos. Todos aqueles parentes da menina que estavam ali, né, na casa, já chorando, já lamentando e tudo mais. Então, Jesus chega e pede calma, pede, né, para os pais terem fé. Não se aborrece com os incrédulos ou pessimistas, quando estes zombam ao ouvi-lo afirmar que a garota não estava morta, mas que dormia. Afasta os presentes que alimentam o clima desarmônico e de alvoroço e de desgaste emocional pelo excesso de pranto. Às vezes, né, o ambiente piora a situação do doente, né? Então, ele pede que todos se afastem, junto com os 3 apóstolos e os pais da enferma, adentra no local onde a menina estava, deitada, e realiza a cura. Trata-se de uma situação que merece maiores reflexões. Então, o gesto de solidariedade é sempre bem-vindo. As lágrimas são, muitas vezes, manifestações de afeto ou de sentimento, uma catarse natural. Entretanto, é preciso saber administrar as emoções para que estas não se transformem em processos de desequilíbrio. No momento da provação, é importante buscar o conforto da oração, apoiar-se no amor de Jesus e do Pai Celestial, a fim de que a dor não resulte em lamentações e queixas, sempre improdutivas e perturbadoras. É fundamental acreditar no bem supremo. O episódio da cura da filha de Jairo encerra inestimável lição de despertamento espiritual, não só para as conquistas facultadas pela reencarnação, mas a respeito da conscientização moral, ambas necessárias ao processo do espírito imortal. Só para não perder aqui, a Geisa colocou aqui, né? Fiz vários tratamentos, disseram que era desdobramento, muito provavelmente, né, Geisa? Mas para ela é angustiante, né? Melhorou, graças a Deus. O conhecimento, Geisa, o estudo, o conhecimento ajuda muito a gente nessa melhora. Quando o caso é espiritual, como é o desdobramento, o conhecimento disso, o estudo, vai deixando a mente mais calma, vai deixando o espírito, nosso consciente mais instruído, e aí a gente já sabe como, o espírito sabe como lidar com as coisas.
que às vezes era uma coisa que o próprio espírito não tinha conhecimento profundo ainda. Tinha uma noção, mas não tinha um conhecimento profundo, que o estudo muitas vezes vai dar. Né? Você quer ver uma coisa, Renata? No Livro dos Espíritos, vai falar que quando a gente está no processo do desencarne, a gente sofre uma perturbação. Sim. Né? Geisa, será que esse muito angustiante seria, talvez, não existe determinismo para cada um na sua hora do desencarne, mas será que essa questão da perturbação não poderia ser o angustiante? A palavra perturbação, eu sempre falo assim, a gente tem que usar muitas palavras que Kardec colocou e textuá-las dentro da filosofia, que é uma das nossas pernas doutrinárias, né? Porque a perturbação pode ser um telefonema que você recebe dizendo que um filho seu caiu no colégio. Você vai ficar perturbada. E aí, a gente, como não consegue ainda, né, nos estudos, interpretar ao pé da letra, trazendo de 1857 para 2023 certas palavras, aquilo ali vira um verdadeiro inferno na nossa vida. Quando a gente começa a ver que essa perturbação que o Livro dos Espíritos está colocando para a gente pode ser exatamente o quê? Uma passagem em que você, como você falou, né? Eu não consigo controlar, é uma perturbação, que eu tento controlar alguma coisa e não consigo, né? Então, Renata, quando você falou aqui das respostas, eu só queria deixar isso colocado, né? Porque é isso, né? Qualquer coisa angustiante é alguma coisa perturbadora. Uhum. Isso aí. E aí a gente vendo aqui as questões, né, da passagem em si, né, Jesus, toda a cura, todas as passagens dele de cura, de desobsessão, foram basicamente para o ensinar o crescimento moral e o progresso espiritual. Então, todas elas são ensinamentos para a fé, para o apacentar os pensamentos, né? o acalmar o desespero e buscar o equilíbrio. E ele não deixou essa passagem ser diferente, né? Com toda a sua calma, com todo o seu olhar amoroso, com toda a sua tranquilidade, ele falou: não, ela só dorme, né? Não precisa esse desespero todo. Vamos nos equilibrar, vamos nos harmonizar, né? Se a pessoa está precisando de equilíbrio, quem não está muito bem se afasta, né? Para poder trazer um ambiente mais harmônico, que é o que o doente precisa naquele momento. Então, ele não deixou a passagem como simples. Cheguei lá, impus a mão e ela acordou. E quando você falou dos apóstolos, de Pedro, né? É uma coisa que eu observo muito nos evangelhos, é a questão da mediunidade de Pedro. Pedro, eu acredito que foi o apóstolo que tinha mais força, potencial de talento, potência mediúnica entre todos. Acredito que ele fosse um médium completo, como a gente costuma dizer, né? Que era um médium para materialização, era um médium para cura, era um médium para uma série de coisas, porque a gente observando, tem outros estudos para frente, né? Como eu e Marcelo ainda não sentamos para fazer a programação do próximo ano, se vamos continuar, se não vamos. Tem outros estudos que vão falar sobre outras participações de Pedro durante o Evangelho,
né, as passagens do Evangelho, como, por exemplo, andar sobre a água, e quase todos os fenômenos que precisavam de mais de Jesus ser mais incisivo na demonstração, Pedro estava presente. Pedro era sempre o escolhido para estar presente. Jesus não podia fazer sozinho? Podia, mas a força de Pedro, tanto que ele fez de Pedro a sua igreja, né? Ele colocou sobre Pedro a sua igreja. É interessante, né? Essa passagem de Jesus andando sobre as águas, né? Que é um campo magnético, é o que a gente vai estudar depois há muito tempo, né? Um campo magnético que se produz, que hoje os trens andam sob trilhos também. Então, você imagina, né, um Cristo, o campo magnético que ele teria. Mas eu vou ficar, só para a gente ver que cada texto tem a proposta da resiliência, e, Renata, você botou uma coisa muito interessante, e cada vez eu chego mais à conclusão que todos nós precisamos equilíbrio. O equilíbrio, ele junta as duas pontas como se fosse com aquele brinquedo que a gente anda no parque, que joga um para cima, outro para baixo. Ah, sim, vai fazendo assim. Né? Vamos, gangorra. Uhum. O equilíbrio é o fundamental para que a gente acalme nossos pensamentos, para que o nosso corpo físico, né, ele possa trabalhar corretamente, produzindo hormônios, né, produzindo os outros tipos de substâncias, né, que são importantes para a gente. Mas aqui eu aprendi isso. Ele fala da resiliência nesse texto, quando ele coloca assim, olha só, no momento da aprovação, então, no momento que eu estou passando pela prova e pela aprovação, é importante buscar o conforto na oração, ou seja, no pensamento mais elevado, naquele pensamento que vai ligar você aos espíritos, né, ao mundo espiritual, né? Apoiar-se no amor de Jesus, entendendo o quê? Aquilo não é castigo, aquilo ali é um testemunho que eu tenho que passar, e do Pai Celestial. Aí que olha interessante, a fim de que a dor não resulte em lamentação e queixas. Isso aqui pode se tornar vingança. Lamentações e queixas, você começa a fazer um processo de ódio na sua cabeça, e você, se for com alguém, você vai querer o quê? A vingança, né? Sempre improdutivas e perturbadoras. Perturba, né? Como a gente colocou, perturbação negativa, né? E é fundamental acreditar no supremo bem, que é a fé. É a fé que a gente tem que estar. Então, Renata, nessas férias eu passei por um momento, né? A gente fica querendo ir a médico, e esses exames eles conseguem ver milímetros, né? Coisa que no tempo da nossa avó não conseguia, né? Não tinha, é verdade. E aí o que acontece? Eu passei por um momento em que eu cheguei e usei a doutrina dizendo o seguinte: que vem essa prova e essa expiação, não há problema, eu só quero ser ajudado. Falei aqui no corredor da minha casa, entrando, falei, eu só quero ser ajudado e ponto. E é isso aí. Isso aí. Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, teve na mira promover ressurreições de almas, operava milagres como meio de atingir um fim, ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne, tal é, de fato, o que interessava. Isso está lá no livro Pegadas do Mestre, no item Ressurreição pelo Espírito Vinícius. Só atenção para ressuscitar espíritos mortos, não é que o espírito estava morto. Emmanuel sempre explica para a gente, o espírito morto é aquele que não tem mais esperança na sua vida, é aquele espírito que a morte chega com ele vivo. Quantas vezes a gente já passou por isso? Sofremos ciclos de morte, estávamos vivos. Mas por quê? Porque nós não conseguimos recuperar a nossa fé.
Não, e também eu vejo isso aqui, na época de Jesus, como aqueles que estavam realmente de olhos fechados para Deus. Isso. Né? Porque muitos deles ali já estavam naquele vício do ritual, né? No vício dos dogmas da religião e, de fato, estavam de olhos fechados para Deus, estavam como que mortos. Porque o que interessava mais a grande maioria, e até por conta disso, tanta perseguição em cima de Jesus, porque o que interessava mais ali a maioria era o rito mesmo, a demonstração externa, e não o interior, né? Por isso ele fala espíritos mortos, porque o espiritual não estava vivendo, né, dentro Renan, dele. e olha que interessante, sepultados em túmulos de carne. Exatamente. Exatamente. E aí a gente continua. No sentido mais amplo, podemos afirmar que todos os que se encontram mortos, entre aspas, para a realidade espiritual, podem, em determinado momento, por si mesmos, ou por intercessão de um espírito amigo, ouvir o chamamento do Cristo, despertando-se para a vida. É também nesse sentido que Paulo exclama: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Sendo assim, é necessário que a pessoa acorde para a vida. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. O exemplo... Normalmente, a gente quer que todo mundo desperte, né, para essas realidades espirituais, mas a gente não consegue entender que, assim como nós tivemos o nosso ponto de despertamento, a gente precisa propagar isso sem querer impor, porque não adianta impor que o outro não vai despertar fora do momento dele. Ué, a gente viu no livro, acho que foi no 1000 anos, né? 2000 anos. 2000 anos. A questão de Jesus, o senador Lento estava em desdobramento, né? E Jesus fez o convite para ele. E Jesus depois fala, ok, tem milênios e milênios pela frente, mas nós temos um exemplo de uma pessoa que estava buscando a morte inconscientemente, que era Saulo. Quando ele vai para Damasco, ele estava morto ali. Ele tinha perdido Abigail, vocês se lembram disso? O grande amor. Quando a gente perde um grande amor, você imagina, né? E Sim. queria o quê? Como vingança, matar todos os cristãos, começando por Ananias. Então, Jesus mostra ali o quê? A recuperação de um morto em vida. Isso aí. E faz o convite que, graças a Deus, ele aceita, né? Pelo Isso bem aí. dele mesmo, né? Então, quantos nós ficamos em problemas, Renata, que os problemas nos absorvem de uma maneira que nós nos tornamos mortos para a vida. Não existe nenhum querer de andar na praia, de dar um sorriso, de fazer alguma coisa, porque a esperança morreu. E com isso veio o quê? O nosso velório em vida. A Thelma colocou aqui, ajudar, mas não intervir, não impor, né? A gente tem que ajudar, mas sem essa imposição. Não adianta que nada imposto é aceito de bom grado, né? Nada que é obrigatório é aceito de bom grado, porque nós temos esse espírito ainda muito rebelde,
né, da teimosia. E aí, continuando, Emmanuel, lá no Fonte Viva, né, para a gente terminar nossa reflexão, no item 66, Acordar e Erguer-se, fala: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos e da abelha que tece favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, aguardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida e levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. A gente não pode ficar de braços cruzados, a gente tem que fazer como Jairo. Agir. Correu atrás, foi lá, se vestiu de humildade, né? E foi e se prostrou aos pés do Mestre e intercedeu pela filha. A gente tem que agir como esses irmãos, né? Como Marta e Maria, que mandaram chamar Jesus porque o irmão estava doente. Jesus não chegou a tempo, conforme elas achavam, mas porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele nem precisaria ter ido. Ele poderia ter curado como ele curou o soldado do centurião. O servo do soldado, isso aí. Mas você reparou que tanto em Lázaro como na filha de Jairo havia uma multidão? Porque Sim. Jesus precisava, de alguma forma, multiplicar o que estava acontecendo. E naquele tempo, né, não tinha Rádio Globo, não tinha Rádio Tupi, não tinha rede de televisão. Tinha o quê? Grupo de WhatsApp. Tinha o papo. Então, Jesus fez certas coisas em que ele fez questão de atrair multidões para se multiplicar o que estava acontecendo. Sim, sim. Renata, e uma outra coisa, Renatinha, interessante, né? Essa questão de Emmanuel, quando fala na posição horizontal da ociosidade. A cruz tem até uma simbologia. A cruz tem o seu eixo apontado para cima, para o céu. Emmanuel vai dizer que é como se fosse uma ligação do mundo espiritual com o céu, ou seja, com o mundo material, com o mundo espiritual, nessa concordância vertical e não na horizontal que nos paralisa. Isso aí. A gente, pensando nisso, nessa posição horizontal, a gente pode fazer um paralelo com relação às estruturas do mundo espiritual mesmo. A gente sabe que nós temos os irmãos mais, né, que vão evoluindo, mais voltados para a luz, podem não estar aperfeiçoados ainda como nós, mas que estão tentando, né? Estão nessa caminhada aí, buscando melhorar um pouquinho a cada dia, mas a gente também sabe que aqueles irmãos que são mais teimosinhos, menos felizes e tudo mais, estão todos aqui querendo se manter na horizontal, né? Nesse padrão vibratório aqui, preso na nossa crosta, preso no nosso plano, sem querer alçar voos maiores, né, para esferas mais equilibradas, mais elevadas, para esferas mais edificantes.
Então, essa questão da horizontalidade, né, se trata disso. A gente fala aqui, como o Marcelo fez a prece, né, no início do estudo, falando sobre os irmãos invisíveis que ficam aqui ao nosso redor estudando também, junto com quem está aqui. E é um trabalho que a gente vai propagando para elevação, né? Não é para ficar aqui, para entrar por um ouvido e sair pelo outro, é para que a gente se infle e ascenda, né? Renata, pessoal, eu às vezes fico pensando nessa angústia. Não deve ser angústia, porque esses seres superiores, eles têm uma psique diferente, né? Eles não têm um pensamento humano, eles têm um outro tipo de pensamento, né? Mas eu fico pensando assim, como que eles querem que a gente se espiritualize? Porque em mundos de provas e expiações, você começa a ver que existem ciclos que são ciclos altamente difíceis de se passar. Você vê a pandemia, agora você está vendo uma guerra na Europa, agora você está vendo uma guerra no Oriente Médio, nós tivemos a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Então, quer dizer, são ciclos que, se você não tiver uma espiritualidade, se você não tiver uma fé, não no homem, mas em Deus, em alguma coisa que ampara e que me protege, você pira. Porque você não tem esperança para um mundo novo, Renata. Pois é. Você não consegue ver a luz no final do túnel, por favor. É isso aí. E a gente tem essas bênçãos, né, de esclarecimento que a doutrina espírita traz para a gente, que a espiritualidade traz. Somos os únicos privilegiados? Não, gente. Em todas as religiões, a gente tem os ensinos, os avisos, né, as intuições. O livro dos Espíritos nos diz que todos nós somos médiums, em maior ou menor grau de comunicação, né, de abertura com a espiritualidade, mas todos nós temos as nossas intuições, que nada mais são do que inspirações da espiritualidade para nós. Então, não é privilégio nosso. A única diferença é que a gente abriu os olhos para uma questão diferente, que é a doutrina espírita, que nos completou, né, de uma maneira mais profunda e fez todo sentido. Mas não é porque somos privilegiados, é porque a gente já estava nesse ponto da evolução do nosso projeto aí de futuro, né? Então, esse pessoal aqui, o Jairo, a esposa, a própria filha, né, e aqueles parentes que estavam ali naquele clima de pesar, de choro, de desespero, uma criança, é sempre triste ver uma criança cheia de futuro pela frente morrer, né, principalmente antes dos pais. Imagina, não consigo nem imaginar uma situação dessa, mas é isso que a gente passa, muitas vezes, um grande número de pessoas passa por isso na vida. É ensinar que, mesmo passando por essas possibilidades, né, porque não foi o caso de Jairo, tem que ter fé, tem que ter equilíbrio, tem que olhar para a vida de forma a não fechar o coração. Você quer ver um outro exemplo interessante que eu estou me lembrando agora? E depois você lê a última da Geisa, tá? Mas eu queria dizer que teve um caso com Paulo de Tarso, quando Lucas, né, médico, né, estava escrevendo as cartas dele, quando ele foi enclausurado, preso, né, acho que foi em Roma,
o centurião, o chefe, teve a filha também adoentada. E sabendo das curas que se tinham daqueles que seguiram o Cristo, porque o Cristo já tinha feito a sua volta, né? Chama e ele cura a filha desse centurião. Então, só para a gente ver como que as coisas não acontecem por acaso. As coisas precisam ser testemunhadas, né? Se você puder ler da Geisa, porque eu não entendi o pedido de desculpa dela, foram comentários tão bons. Sim, não, Geisa. A gente aqui eu também fico empolgado. A gente vai conversando, a gente vai se empolgando, não esquenta a cabeça, não. Ela colocou aqui, pediu desculpa ao pessoal pelos comentários, porque se empolga e pensa que as coisas só acontecem com a gente, né? Assim, a gente está aqui trocando conhecimentos. E, às vezes, as pessoas realmente não conhecem essa questão que, como você colocou, da angústia que dá quando a pessoa tem um episódio desse de paralisia do sono, né? Que não consegue retornar com tranquilidade depois de uma noite de sono, que se angustia, realmente é angustiante. E não só você, muitas pessoas podem ter já passado por isso, ou podem passar por isso, e você levantou aqui e foi um esclarecimento para todo mundo. Então, não tem que pedir desculpa, não. A gente está aqui também sou um aluno. Todo mundo junto. Né? Eu também sou um aluno. Exatamente, todos nós aqui estamos aprendendo, e graças a Deus que a gente aprende em grupo. Né? As experiências são trocadas e a gente vai aprendendo em grupo, porque normalmente é o que a gente costuma falar quando faz um trabalho mediúnico, né? Na casa espírita. Os mentores sempre falam, os que são atendidos ali fisicamente pelos médiuns, né? Ali na hora da reunião, não chega nem a 1/10 do pessoal que está ali para ser atendido, dos espíritos, dos irmãos necessitados que estão ali para ser atendidos. Só que eles são atendidos em grupos. Eles são separados por grupos de necessidades iguais, e o que mais tem necessidade do fluido animal chega no médium para receber aquele fluido, mas o atendimento que é feito com ele pelo dialogador da mesa é feito em grupo, é para ele e para o grupo todo que está junto com ele, porque estão com as mesmas necessidades. Normalmente é assim que acontece. E os estudos é a mesma coisa. Como a gente já falou aqui, eu e Marcelo, nós não somos experts em doutrina, não. A gente está tentando, mas todo mundo aqui está aprendendo, né? Todo mundo aqui tá na mesma jornada. E, graças a Deus, a gente pode aprender com o grupo. Porque se um grupo se une para um estudo, é porque aquele grupo tem as mesmas necessidades de aprendizado. É mais ou menos como os atendimentos com os irmãos desencarnados, que são separados por grupos de necessidade. Então, se nós estamos aqui juntos de 15 em 15 dias, é porque todos nós precisamos dessa troca para aprender cada vez mais. A Kátia colocou aqui, deixa eu ver o que a Kátia colocou. Devemos ter a nossa fé raciocinada. Se não tivermos os olhos para ver e ouvidos para ouvir, não chegamos muito longe para a aceitação das mudanças planetárias. Isso aí. Então, deixa eu responder o comecinho, né? Uhum. Isso é tão importante que ela colocou os olhos para ver e ouvidos para ouvir, mas nesse momento nós não estamos estudando física, matemática, biologia nem química. Nós estamos estudando alguma coisa que transpõe o campo da matéria. A gente é como se estivesse estudando alguma coisa dentro de um currículo espiritual. Então, a gente tem que tomar
assim, a atenção, de abrir os nossos olhos, como a Kátia colocou, os nossos ouvidos, para sugestões, para comentários que possam a gente estar escutando de um amigo invisível que está aqui na minha sala, sentado, olhando para mim agora. Sim. Então, eu sempre digo assim, em estudo, nós devemos usar a mente da alma, e não essa mente que nós usamos no mundo, né? Desses aspectos materiais que, às vezes, muitas vezes, Renata, a gente quer ser Tiago, eu quero crer para ver, mas você não vai ver. Você vai ter que Exatamente. primeiro aceitar. Eu vejo fé, Renata? Não, eu aceito. E quando eu aceito, eu começo a entender que eu não estou sozinho. Isso aí. É isso que é o importante. Nós nunca estamos sozinhos. Isso aí. Ó, e o chefe ainda elogiou a gente aqui, ó. Viu? Vê? Bônus hora. Ele vai lá fazer uma ligação hoje, vai, ó, bônus hora. Obrigado, Tony, pela oportunidade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. O papo é sempre muito produtivo. É bom que, assim como a Geisa foi comentando, a situação dela, a angústia e tudo mais, é bom que a gente sabe que vocês estão se sentindo à vontade aqui com o nosso encontro de 15 dias, né? Estão se sentindo em casa. E isso para a gente é muito gratificante, muito legal, e faz a gente ver que está valendo a pena. Porque às vezes é um esforço, às vezes o Marcelo acaba de chegar em casa correndo do trabalho para poder entrar aqui, não dá tempo nem de comer. Não, eu estou em home office. Agora Olha só, vão me puxar a orelha se eu não entro, porque eu estou em home office, não tem nem que chegar do trabalho, eu já estou no trabalho. A Geisa colocou uma outra coisa interessante. Acho que a espiritualidade nos indica o estudo conforme a nossa necessidade. É exatamente isso. Exatamente. Com certeza, Geisa, com certeza. Porque muitos não têm possibilidade de toda semana estar preso naquele horário, naquele dia. Por que eu propus com o Marcelo esse estudo a cada 15 dias? Porque 2 vezes no mês fica mais fácil a pessoa se desligar uma horinha e vir assistir. E aí traz aqueles que precisam dessa horinha, né? E que fica confortável para eles, né? Mas aqui, Renata, tem um outro porém que eu achei da Geisa, por isso que eu falei, dá uma lida, pelo seguinte, vocês já repararam que tem vários amigos que estão estudando e se dedicam mais à ciência. Eles falam de Galileu, falam de Copérnico, né? Tá, mas estão estudando o Evangelho. Outros amigos estão estudando o Evangelho junto comigo e não entendem da ciência, assim como muitos não entendem da filosofia. Então, o que acontece é que a própria espiritualidade, ela, quando vê nossas reencarnações, ela sabe o que é melhor tocar o meu coração. Ou então fazer com que eu dê valor não só à ciência da nossa doutrina, mas à filosofia, por exemplo. Então, Geisa, é exatamente isso. Nós somos sempre indicados, né? Ou seja, sugeridos, aí é sim ou não de cada um. O que estamos necessitando. Um outro lado, né, Renata? Porque quando você vê um lado só, é cansativo. Exatamente. Bom, gente, muito obrigada. Nosso próximo estudo será dia 4 de dezembro. E nós vamos falar, agora nós vamos entrar nos temas mais, que não se trata só das passagens, mas temas mais profundos da doutrina, que é como essa parte do estudo que fala das doenças, né? Como falou aqui do coma, da catalepsia, tem a passagem, mas tem umas explicações mais profundas. Na próximo estudo, dia 4, nós vamos falar das obsessões espirituais. Chamem outras pessoas. Então, vamos falar aí de obsessões simples, fascinações, né? Obsessões mais
graves. Então, é bom para a gente entender, né, como é que isso funciona, porque às vezes a gente diz assim, eu acho que eu estou sendo obsidiada. Vamos entender o que é isso aí, né? 3 tipos. Eu acho que são 3 tipos, né? São 3 tipos, né? Vamos entender direitinho o que E é. a culpa não é deles, não, hein? E a culpa não é deles, não, hein? Tem porcentagem nossa aí, hein? Exatamente. Então, a gente espera vocês dia 4 para esse tema aí, que é bastante interessante. A Kátia colocou aqui sempre o sentimento de gratidão aos amigos pelo estudo. Obrigada, Kátia. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente desde o ano passado. Graças a Deus, o projeto está bem legal, né? E vocês estão fiéis aí com a gente também. E até o dia 4, certo? Renata, você viu que quando eu fiz isso daqui, eu criei um eixo vertical? Eu não fiz assim, horizontal. Eu fiz Exatamente. assim, A gente se liga vertical. sempre no alto, né? Gente, fiquem com Deus, que Jesus abençoe seus lares todos os dias e até o nosso próximo encontro. Tchau, Marcelo.